Fala família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um podcast aqui com vocês. Demorou um pouquinho, mas já estamos de volta. Vamos voltar com tudo aí, com grandes entrevistas, tá? Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus companheiros, seus amigos, seus familiares. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante para nós aí, tá bom? Antes de apresentar o nosso convidado hoje, há muitos pedidos aqui dos nossos conhecidos. Pediram para falar sobre algo que é muito místico, né? Ele é envolvido por um mistério, né? O tema de hoje vai ser maçonaria. Acredito que muitos de vocês já se perguntaram como faz para ser um maçom, ou o que a maçonaria faz, o que é a maçonaria, né? E hoje nada mais, nada menos, nós trouxemos aqui pro Papo Reto o grão-mestre do Paraná. Eu quero apresentar a vocês, meu amigo pessoal, tá? Sereníssimo grão-mestre Rodrigo do Paraná. Rodrigo, antes de qualquer coisa, muito obrigado por aceitar esse convite, meu irmão. E a palavra é toda sua. Se apresenta aí pro pessoal. Muito obrigado, Vitão. Muito obrigado, vocês estão acompanhando esse brilhante trabalho do Vitor com o podcast. E hoje, respondendo o convite do nosso querido amigo, né, e irmão também de ordem, o Vitor, nós vamos trazer um pouquinho, né, e tentar desmistificar o que é a maçonaria, né? Porque nós sabemos, né, Vitor, que a maçonaria ela é em volta de muitos mistérios. Muitas pessoas acham, até hoje, né, que a maçonaria tem a ver com coisas que eu acredito que durante a conversa nós vamos desenrolar, né? Então, hoje eu estou, né, no mandato de grão-mestre do estado do Paraná, da maçonaria, no Grande Oriente Maçônico do Brasil, e estamos aqui hoje para tentar, né, no que nós podemos falar, esclarecer um pouquinho mais da ordem. É isso aí, pessoal. Então, assim, indiferente das perguntas que forem feitas aqui, algumas já foram feitas para mim, a gente já selecionou. Então, assim, se vocês estiverem depois aqui do vídeo, vendo tudo aqui, tem alguma dúvida que você ainda, que o vídeo não supriu a sua dúvida, deixe seu comentário embaixo, faça a sua dúvida, que com certeza vou encaminhar ao grão-mestre, tá? Ao Sereníssimo, para que ele possa nos auxiliar e responder essa sua dúvida, ok? Então vamos desmistificar um pouquinho isso daí. Então vamos junto. Vamos lá, Sereníssimo. Primeiramente eu queria que você falasse sobre você. Como é que foi tua história na maçonaria? Como você surgiu? O que você... como surgiu esse teu desejo em ser maçom? E como foi esse seu caminhar, uma forma resumida aí para nós? Bem, o primeiro contato que eu tive com maçonaria, quando eu entendi o que significava esse nome, eu acho que eu tinha 17 anos de idade. Foi um amigo meu que já era mais velho, e ele precisava resolver um problema, e nós procuramos um amigo em comum, e esse amigo em comum era maçom, e a pessoa que causava problema para este meu amigo também era maçom. E ele se intermediou, falou algumas coisas que na época eu não entendia nada. E daqui a pouco essa pessoa que era inimigo desse meu amigo falou para esse outro nosso amigo como se fossem melhores amigos. Então aí eu percebi que tinha alguma coisa ali que ligava esses dois. E isso me instigou. E na época eu não tinha noção o que era maçonaria. Nunca tinha ouvido nem coisas boas nem ruins. E com o tempo eu fui conhecendo um pouquinho mais. Mas a minha caminhada dentro das ordens iniciáticas, que é uma coisa que nós vamos falar bastante hoje, ela não começou na maçonaria. É isso que eu ia te perguntar. Uhum. Ela começou numa outra ordem chamada Ordem Rosa Cruz, né? Minha tia, ela já era mestre, né, de uma outra
outra ordem que está dentro da Ordem Rosa Cruz, chamada Martinismo. Ela era mestre de uma epitada martinista, e ela, por conta de algumas ideias que eu tinha, ela dizia que eu tinha perfil para fazer parte da ordem. Quando, com 21 anos de idade, eu acabei aceitando o convite, foi a primeira ordem que eu adentrei, né? A maçonaria, na verdade, foi a terceira ordem iniciática que eu iniciei. Depois eu me iniciei no templarismo, né, numa ordem templária. Hoje muitos também confundem um pouquinho os graus templários, os graus cavaleiros, são os graus superiores da maçonaria, com a ordem templária. Então tem muitos maçons que têm essa confusão também. Mas o templarismo, a ordem templária, ela é estritamente templária, ela não tem vinculação a nenhuma ordem básica maçônica. E por último, finalmente, eu me iniciei lá em São Paulo ainda, na ordem maçônica. E durante o período de aprendizado da maçonaria, acabei, uma coisa que até a gente recomenda a muitos maçons, né? Se dedicando à sua loja, tendo frequência, honrando com os compromissos, estudando, porque a gente imagina que a maçonaria é o quê? Vou entrar na maçonaria, né? Vou mudar de vida, ou fazer pacto com coisa ruim, né? Mas não, maçonaria é estudo, gente. Tem bastante pergunta cabulosa sobre isso aí. E estudando bastante, consegui, não por mérito, mas acredito que por esforço, alcançar alguns cargos de destaque, né? E o cargo, diferente do que a gente imagina, na verdade, não é um status, é um trabalho. Então, é mais responsabilidade. Exato. Só alcança certos cargos quem tem a competência para exercer, porque você vai ter que ter dedicação, tempo e assim por diante. E culminou desse ano eu receber o convite, né, e ser empossado como grão-mestre do Paraná, que é o cargo que eu estou hoje na maçonaria. Mas você, em que ano que você começou na maçonaria? Quantos anos de maçom você tem? Maçonaria é pouco tempo. Eu comecei em 2017, então não faz muito tempo. Aí, 2017, 5 anos. 5 anos de maçonaria. E aí, por conta da necessidade, né? Porque no Paraná, dentro da nossa potência, que eu acredito que é uma coisa que nós vamos falar bastante hoje, havia necessidade de ter o cargo de grão-mestre. E por conta dos estudos que eu tenho dentro da ordem maçônica e fora da ordem maçônica, eu fui, digamos assim, um nome cogitado, votado e aceito para ser o grão-mestre. Mas seu trabalho dentro da GOMB, que esse é o nome da potência, né? Grande Oriente Maçônico do Brasil, começou aqui em Santa Catarina. Em São Paulo. Em São Paulo? Iniciado numa loja de São Paulo. Mas você iniciou lá, mas como delegado, se não me engano, você estava em Santa Catarina, né? Exato, estava em Santa Catarina. Aí eu assumi alguns cargos aqui, né? O primeiro cargo, acho que de relevância que nós temos na maçonaria é dentro da própria loja, né? Que eu acredito que depois a gente vai explicar o que é uma loja maçônica, onde eu fui venerável mestre de uma loja e posteriormente eu ajudei na expansão, uma certa regional, que é um grupo, um espaço, né? Uma determinada região que comporta algumas lojas. E aí eu assumi o cargo como delegado regional, ou seja, o responsável daquela região. Exatamente. Entendi. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí mais para frente, como é que funciona esses cargos, né? A tal da hierarquia, que sim, existe muita hierarquia dentro da ordem também, tá? Mas voltando para cá, o que mais me perguntam, né? O que mais me perguntam em si para ser maçom, o que eu preciso a princípio para me tornar um maçom? O que tem que nascer em mim? Eu já nasço maçom, que o pessoal fala aí, não, eu já nasci maçom e... Não, eu quero saber como fazer os passos para se tornar um maçom. Bem, para ser maçom, se tornar um maçom, né, nós utilizamos dois termos maçônicos que a princípio são palavras simples, mas que tem um sentido muito intrínseco que a gente vai tentar explicar hoje. Você tem que ser livre e de bons costumes. E o que significa hoje em dia ser livre, né? Alguns remetem à liberdade que a maçonaria apregoa com a liberdade da escravidão e outras coisas. Mas o ser livre, gente, é algo tão profundo, porque às vezes nós nos autodenominamos livres, mas nós somos presos por preconceitos, nós somos presos por dogmas, nós somos presos por certos... A gente usa muito o termo vício, né? Mas o vício não é o vício de cigarro, bebida, mas o vício é algo que me induz ao erro, né? Então tem pessoas hoje que infelizmente traem a mulher, que infelizmente fazem coisas que a sociedade está aceitando, mas não seria um tipo de liberdade. E inclusive entra também no termo dos bons costumes. Então o maçom, presuma-se que ele, para pleitear, né, a tua entrada na maçonaria, depois eu vou explicar como que nós fazemos isso, ele tem que ser
a pessoa que tem a tua vida idônea, que ele tem realmente essa vida pregressa que seja de acordo com os princípios da maçonaria. E quando ele é uma pessoa assim, ele vai ter hoje, né, particularmente, duas maneiras para se tornar maçom. Uma é o quê? Se dentro do convívio social dele estiver um maçom, o maçom obviamente vai falar, poxa, aquele cara, ele tem uma vida diferenciada, a gente percebe que ele tem certos valores, ele não se corrompe, ele realmente trata a família, ele tem aqueles valores firmes, então ele já tem um pré-perfil para se tornar maçom. Ele vai ser abordado por esse maçom, ele vai ser convidado, vai passar por um processo interno dentro da maçonaria denominado de sindicância, e após isso ele vai ser iniciado numa loja maçônica. Porém, uma coisa que está acontecendo muito nova no Brasil, mas já é comum, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, é que as potências maçônicas, né, porque a maçonaria hoje ela não é uma coisa só, ela é dividida em diversas potências, e a gente vai explicar mais a fundo depois. Elas permitem que aquelas pessoas que realmente são pessoas que têm o perfil, têm o interesse na maçom, mas ela não conhece nenhum maçom, que elas manifestem o teu interesse em se tornar maçom. E quando a pessoa faz essa manifestação de interesse, ela vai participar dentro de um processo que aí cada loja, cada potência tem a tua sindicância para ver se aquela pessoa realmente o que ela demonstrou de valores é o que ela tem na vida dela, e aí sim, aprovado pelaquela comissão sindicante, ele vai estar apto para uma iniciação maçônica, inicia-se e torna um maçom. Como eu disse, gente, aqui no Brasil, isso é um debate que já começou há um bom tempo e eu acredito que ainda vai se estender alguns anos, né? Sobre aceitar ou não aceitar que a pessoa simplesmente bata na porta para se tornar maçom sem ter alguém que indique, né? Porque quando uma pessoa manifesta o interesse, sempre vai ter alguém que vai fazer a sindicância, um mestre ou venerável da loja. E esse venerável, esse mestre, automaticamente se torna o padrinho da pessoa. Então não é que a pessoa manifestou interesse que ela não vai ter padrinho. Ela tem um padrinho, mas de um modo diferente. Mas vendo muitas das pesquisas que eu fiz, Sereníssimo, isso se torna mais uma parte cultural brasileira. Uhum. Porque, inclusive até em filmes em Hollywood, a gente vê filmes de guerra que tá lá a mesinha dos jovens para ir se alistar pro exército e no lado uma mesinha da maçonaria pro cara se inscrever. Sim. Então, ou seja, eu acredito que muito desse processo que foi criado no Brasil é mais uma cultura que foi criada aqui, e eu não vejo isso aqui lá fora, pelo que até onde eu pesquisei, né? Então, eu acredito realmente isso, que vai ser uma discussão muito grande ainda durante anos, hein? Mas saber que lá fora, na verdade, isso que nós temos, essa cultura brasileira, ela veio de fora. Ela veio importada de fora. Isso por questões históricas, né? E lá fora, eles já tiveram esse insight. Eles já começaram a perceber que o modus operandi que a maçonaria vinha realizando pelos esses 300 anos, ele era um modus operandi que estava fadado, que a maçonaria a ela deixar de existir. Existem diversas pesquisas, inclusive do grão-mestre do distrito, da grande loja do Distrito Federal, onde ele aponta que a evasão maçônica ela está sendo de uma tal maneira que, se a maçonaria não se reinventar, ela deixa de existir no mundo. Em 2025, então, ele deu até data. Exatamente. Então, 2050. 50? 2050. Então, assim, a gente percebe que o que está acontecendo? Vamos falar em cenários internacionais, né? A maçonaria, tanto na Inglaterra, vou falar esses dois principais polos, porque é o que mais difundir a maçonaria lá em 1700, 1800, né? Na Inglaterra e na França, porque teve a maçonaria na Itália, Nápoles, teve a maçonaria na Alemanha, né, que deu origem a algumas vertentes, como o rito escocês retificado, o martinismo, mas focando na Inglaterra. A Inglaterra, ela teve uma questão política onde teve um conflito da casa dos Stuarts, para quem quiser se aprofundar, e foi necessário as pessoas que iriam aquela revolução política se abrigar e buscar guarnida dentro das ordens maçônicas. Então procurou-se o que naquela época? Você não ia iniciar aquela pessoa que poderia se infiltrar e me derrubar politicamente. Então só vou iniciar quem eu conheço. Só vou iniciar quem pode me dar como posso explicar? Um suporte. Exatamente, para aquela causa. Porém, naquela mesma época, na França, acontecia um movimento diferente. Nós estamos falando que naquela época
começou no final de 1700, o movimento iluminista. Então, a própria população, ela se levantou naquela ação conhecida como Revolução Francesa e lutou princípios que hoje são princípios basilares da maçonaria, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa. Então, quando essas pessoas, elas lutaram, tiraram a corte, usaram a guilhotina, arrancaram a cabeça dos reis, né, e se tornou o movimento iluminista, eles deram uma certa abertura para os movimentos periféricos que estavam acontecendo juntos, que era o movimento da maçonaria. Então a maçonaria, ela começou a aceitar não somente nobres, mas qualquer pessoa que realmente buscasse dentro da maçonaria um certo tipo de evolução, diferente da Inglaterra. Hoje eu vejo a grande loja da Inglaterra e a maçonaria internacional, ela revendo esses princípios e tendo uma abertura muito grande. Quando você falou ali de colocar a barraquinha, né, para se inscrever que é maçom, eu tenho uma foto, inclusive eu posso ceder para você depois, que tem um movimento da parada LGBTQI+, na Inglaterra, e você vê do lado uma barraquinha da grande loja da Inglaterra falando, quer conhecer os mistérios da maçonaria? Inscreva-se aqui. Então eu tô falando em 2022 e aqui isso. Eles condenam, aqui já é um critério de reprovação até, né? Exato, porque assim, aqui no Brasil, infelizmente nós temos esse delay de pegar tendências. Então a tendência, ela já está acontecendo no mundo, porém o Brasil, ele ainda tem que ter aquele tempo para se adequar, então tem que passar 1 ou 2 gerações para que as pessoas mudem a ideia e façam digamos, não igual, né, mas Sim. tente aprimorar o que tem que ser feito. E por que eu bato nessa tecla e defendo, né, a maçonaria liberal, que é o que nós nos autodenominamos, né? Porque a maçonaria liberal, ela entende que a maçonaria, ela tem um certo conteúdo iniciático. E quando eu falo iniciático, são valores, são métodos que fazem que o ser humano possa se desenvolver. A maçonaria não é nada mais, nada menos que isso. Ela é o quê? É um sistema pedagógico, iniciático, que faz o ser humano sair, como nós chamamos, de uma pedra bruta para uma pedra polida, uma pedra cúbica, ou seja, algo perfeito. Então por que eu vou privar isso só para algumas elites? Por que eu vou privar isso só para o meu meio social? Então essa abertura da maçonaria incomoda e muito aqueles que se dizem dono da maçonaria, aqueles que querem só colocar no círculo interno para quê? Para discutir coisas que não é maçonaria dentro de loja. Na loja não se discute política, não se discute religião. Nós discutimos o quê? Maçonaria. E maçonaria é um processo que faz com que um ser humano se torne uma pessoa melhor. Não se torne rico, não se torne famoso, como tem vários Illuminatis ali convidando a torta e a direita no Facebook, mas que a pessoa seja, de fato, um ser humano transformado. Esse é o princípio. Tocou num assunto também, já me perguntaram. Essa Illuminati, muitos confundem com essa revolução francesa, que veio o Illuminati, e tal. Agora me diz, como é que Illuminati existe ainda? Não. O Illuminati, né, o movimento tão famoso, ele começou na Baviera. E foi um movimento que começou e terminou, durou, né, 5 anos apenas. Esses Illuminati são pessoas que eles eram, vamos dizer assim, os radicais do movimento da Revolução Francesa. Então era o pessoal que ia para a luta, dizia que depois de tomar o poder deveria centralizar o poder, mas ele não passou de um grupo pequeno de maçons que se reuniram na loja, depois que viram que aquelas ideias não cabiam dentro da maçonaria, fundaram a Ordem Illuminati da Baviera e se preconizou por 5 anos apenas. E o que acontece? Por conta da ênfase da história que falaram tanto dos Illuminati... Por isso que é tão semelhante à maçonaria, porque eles saíram de dentro da maçonaria. Eram maçons. Eram maçons que entenderam os valores, agregaram uma causa àqueles valores e lutaram por aqueles valores. Então, por isso que veio da maçonaria. E hoje em dia, não existe os Illuminatis ou as ordens Illuminatis, né? Porque de um formato que existia na Baviera, foi muito particular. Hoje se atribui, né, aos judeus, aos maçons, aos Illuminatis que querem dominar o mundo, sendo que nem própria maçonaria ela é uma coisa unificada, né? O que eu falei antes, né, na nossa entrevista sobre a maçonaria ser dividida em potências, é porque a maçonaria até em nível internacional, ela existe os tratados de reconhecimento e de amizade, onde elas conversam entre si, mas as maçonarias, as lojas, as potências, têm os seus governos próprios, têm os seus grão-mestrados, têm os seus estatutos.
por mais que ela tenha, né, como base, por exemplo, a Constituição de Anderson, você tem os landmarks, que são regras maçônicas, todas a tenham, mas ela não tem um governo único, ou seja, nem a maçonaria é um governo mundial. Agora imagina os maçons quererem fazendo uma ordem governar mundial. o mundo, não existe isso. A maçonaria, eu dou sempre o exemplo do cristianismo. A maçonaria, pro meu ponto de vista, eu acho que ela é uma só, questão do que cerca ela. Da essência, né? Da essência, né? Como o cristianismo. Mas, vamos levar pro lado protestante. Tem várias denominações. Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, e por aí vai. A maçonaria é a mesma coisa. Existe potências, nós chamamos de potência, que são nesse mesmo segmento, e aonde tem esse tratado de reconhecimento e amizade mútua, que eles conversam entre si. É mais ou menos por aí. Exato. Né, É o que eu costumo mais fácil para eles entenderem. Porque a essência da maçonaria, foi muito bem representado, ela é como se fosse o cristianismo. Então o cristianismo, ele não vai mudar a figura de Jesus, que é filho de Maria, de José, que foi crucificado. Isso é padrão na igreja católica, na igreja ortodoxa grega, evangélica, no movimento pentecostal, enfim. Todas vai ter essa figura de Jesus. A maçonaria é a mesma coisa. Porém, o que muda? Os ritos e as potências, né? Isso, eu ia são perguntar as agora. suas regionalidades. Vou dar um exemplo nítido aqui, né? Hoje eu saí de Curitiba agora, né, à tarde. Está hoje um dia quente, mas lá estava 25 graus. Estou de terno, botei uma gravata, estava adaptável. Aqui em Joinville eu até me impressionei, está 33 graus. Então a gente percebe que a roupa do Vitão é uma roupa diferente. Então vamos supor que nós fizéssemos maçonaria diferente. Então o modo de se vestir é diferente, por quê? Por conta da região, o modo de linguagem, o modo de se transmitir aquele conhecimento. A mesma coisa aconteceu com o cristianismo. Você pega, por exemplo, o cristianismo ortodoxo russo, ele é bem diferente na linguagem de transmissão do que, por exemplo, o movimento neopentecostal que nós temos aqui no Brasil, com as grandes igrejas neopentecostais. Perfeito. Então elas têm a tua essência, são o cristianismo, mas com uma linguagem de transmissão diferente. Perfeito. Então aí acho que vocês já conseguiram entender um pouquinho sobre como é dividido isso, né? Ainda sobre potência, que ainda é uma discussão muito grande sobre pessoas que despertam esse desejo de ser maçom. Nós vamos voltar sobre isso aí ainda mais um pouquinho. Essa tal de potência regular, espúria, o que eu já sei disso, tá? Eu já tenho minha opinião formada sobre isso. Mas eu gostaria de saber, né, o que é isso exatamente? Bem, no meio maçônico, nós temos dois termos: regular e reconhecido. E muitos maçons, eles misturam um pouquinho o que é a regularidade, o que é o reconhecimento, e não entendem o que é isso. O que acontece? Vamos pegar o exemplo do cristianismo, né? Então vamos supor que para um cristianismo ser regular, eu preciso acreditar que Jesus Cristo nasceu, foi filho de Maria, de José, teve 12 discípulos, morreu, foi crucificado. Então todos esses pontos seriam pontos de regularidade. A maçonaria também tem um delas. São 8 pontos de regularidade. Então, se eu tenho uma igreja, que vamos supor que eu abro aqui na esquina a Igreja de Jesus Cristo do Macarrão, por exemplo, e falo que Jesus Cristo, na verdade, ele não foi filho de Maria e de José, mas ele foi filho de Ruth com Samuel, e ele teve 30 discípulos e que ele não morreu crucificado, que ele morreu queimado. Eu estou mudando aquela base, eu estou mudando aquele 8 pontos, teoricamente, na maçonaria, né, de regularidade. Ou seja, eu estou descaracterizando aquela tradição, aquela via iniciática. Então, quando eu falo em regularidade, a maçonaria hoje no mundo, né, tanto a tradicional, que são as 3 grandes que nós vamos falar, como a maçonaria liberal, que nós nos encaixamos, ela trabalha os 8 pontos de regularidades para se caracterizar a maçonaria. Além disso, tem que ter uma coisa chamada linha de transmissão, que é o quê? O conhecimento ser transferido de mestre a discípulo, de ter o reconhecimento, que é o outro ponto, né? Ou seja, de potências que conseguem te transmitir aquele conhecimento que veio da ancestralidade. Então, a
regularidade seria isso. Então, você se reconhecer. Perdão, se você se estar regular de acordo com os pontos principais de uma determinada doutrina. Isso. Já o reconhecimento vem do quê? De eu reconhecer que você é ou não é. Então, quando eu falo de reconhecimento maçônico, isso tem muito a ver com a política maçônica. Mas a regularidade tem a ver com a tua essência. Então, pode acontecer, como aconteceu muitas vezes no Brasil, desde a década de 70, cisões onde durante um certo tempo não há o reconhecimento e depois politicamente se assina um tratado de amizade, reconhecimento e se reconhece como maçons. A própria maçonaria do Brasil, GOB, né, vamos falar que é a potência mais antiga, ela lá atrás, logo no início dela, ela foi buscar o reconhecimento no Grande Oriente da França. E posteriormente ela buscou o reconhecimento com a Grande Loja da Inglaterra, com as grandes lojas americanas, e obteve o reconhecimento no qual o status quo dela hoje. O GOMB, Grande Oriente Maçônico do Brasil, que é a nossa potência, hoje ela tem o reconhecimento com o Grande Oriente da França, que é a potência mais antiga em atividade ininterrupta no mundo, ou seja, ela nunca parou, sempre teve atividade. Porém, a própria Grande Loja da Inglaterra e a Grande Oriente da França, por alguns desacordos, que aí a gente pode enunciar isso depois, alguns pontos que os ingleses dizem que ser regular e os franceses não, entrou-se no atrito. E aí eles não conseguem ter esse tratado de reconhecimento e de amizade. Isso acontece, pessoal, entre grandes lojas, entre grandes orientes internacionais. Então essa política maçônica, eu estou expondo aqui, me corrijam se eu estiver errado em alguns fatos, alguns pontos. Então isso é um objeto de discussão, né, que eu acredito que daqui a 100 anos, se nós voltarmos aqui, nós vamos ainda estar discutindo sobre essa questão de regularidade de reconhecimento, mas o que importa mesmo na maçonaria é se a ordem, a loja, a potência que você está, ela tem esses 8 pontos de regularidade. Ela tem? Ok. Ela tem o reconhecimento, ou seja, ela trabalha certinho, e as outras maiores e as antigas, como o Grande Oriente da França, fala, olha, realmente eu reconheço vocês como maçonaria. Isso importa, porque aquela loja vai ter a capacidade de fazer uma transformação, que é o objetivo principal da maçonaria. Lembrando que maçonaria acontece na loja, acontece no dia a dia, e não nas grandes reuniões, nos tratados de amizades que nós vemos nos grão-mestres. Isso é só política. Eu falo que hoje, como grão-mestre, né, eu até brinco, né, eu faço muito mais política dentro da maçonaria, de visitas oficiais, do que maçonaria na época que eu era venerável mestre. Então, isso eu quero deixar para você que está nos ouvindo, né? E colocando assim, meu ponto de vista, eu acho que isso aí é que eu sempre falo para todo mundo. A maçonaria, para mim, ela é perfeita, não tem desvio de condutas. E essa política é feita porque tem a mão do homem, né? Eu acho que isso aí não é a maçonaria que cria. Os homens, justamente como ele comentou no começo, que era fechado às suas elites, né? Ó, aqui ele pode me dar um suporte em tal coisa, e já começou de lá assim. Então, e acho que isso aí não vai acabar tão cedo. Então, para vocês que estão aí, querendo pleitear, querendo fazer parte, querendo ser maçom, conhecer mais sobre a maçonaria, procure entender um pouquinho sobre isso, tá? Abra um pouquinho sua mente sobre isso. Não fiquem bitolados naquilo, tipo, o reconhecimento da X ou da Y é a única e verdadeira. Não existe isso. Porque se fosse assim, todas as igrejas evangélicas seriam hoje as banidas, né? Só a igreja católica seria a autoridade, não, autorizada a falar de Cristo. Representante de Cristo. E não é assim, né? Então, pesquisem mais sobre isso antes de questionar, aliás, questionem, perguntem, né? Mas abram a mente. Um ponto, Vitão, porque assim, hoje no Brasil, né, de vertente inglesa que nós chamamos, né, que tem os reconhecimentos da Grande Loja da Inglaterra, nós temos 3 grandes movimentos, que é a CMSB, a Comab e o GOB, né?
E eu até compreendo, entendo e possivelmente nós faríamos a mesma coisa no lugar deles, de bater, entre aspas, né, na tecla do reconhecimento. Porque infelizmente hoje nós vemos um movimento que a cada esquina está se abrindo lojas maçônicas, potências maçônicas, que não detêm de um conhecimento genuíno, que ela não busca fazer maçonaria, né? Infelizmente a gente está vendo aí nos noticiários muitos estelionatários utilizando o nome da maçonaria para o benefício próprio. Então assim, isso a gente tem que realmente separar bem e buscar aonde que eu estou pisando. Tá, só existe as três? Obviamente não. Existem as potências que são movimentos liberais, como o Grande Antimaçônico do Brasil e várias outras, que fazem um trabalho sério. Então, antes de você pleitear a entrada, busque aonde você está entrando. Busque se realmente o cara abriu ali desculpa a palavra, assim, no fundo de quintal ou não. Se bem que tem lojas, até das regulares, que eles utilizam hotéis, utilizam isso porque não tem recurso. Isso acontece. Eu fui para Minas Gerais, não vou citar a cidade, onde eu conheci um venerável mestre do GOB, que a loja dele funcionava numa academia de arte marcial. Então ele montava toda a indumentária, fazia a sessão e tirava toda semana. Então assim, essa questão de templo situosa, aquela coisa bonita, gente, isso tem tanto nas regulares, nas tradicionais, que é as três grandes, e também na maçonaria liberal. Isso vai ter em todas. Mas o que importa mesmo é se você vai encontrar o que você está buscando naquele movimento maçônico. É bem isso, né? Por isso que eu consertei ali. Questionem sim, né? Procurem, pesquisem, mas não fiquem habitolados nisso, na questão das três poderosas, né? Até concordo nesse ponto de vista, que eu acho que o único problema é que as três, Sereníssimos, na verdade, eles pegam todos e jogam dentro do balaio. Sim. Eles não têm, né, usando a peneira, né? Então, ou seja, opa, esses aqui estão fazendo um bom trabalho. Esse aqui é safado, né? Nós conhecemos alguns aí safados, né? Ainda bem que o meu relógio tá inteiro aí, tá funcionando. Mas vamos lá. Voltando para aquela parte, irmão. Fui lá. Fiz a ficha, passei por essa sindicância, automaticamente eu tô tendo contato com o maçom. Sim. Né? Tô estreitando o meu laço com esse maçom, porque é ele que tá me entrevistando, é ele que tá conversando, é ele que tá me conhecendo. E para mim fazer parte, outra pergunta que sempre me fazem: mas por que tão caro para mim entrar para maçonaria? E eu pesquisei das grandes potências, que muitas vezes batem, que falam que porque brigam porque é cobrado de algumas outras potências, chega a ser um preço de uma iniciação até 5 a 6 salários mínimos. Não precisa ir muito longe. Temos uma loja em Balneário que cobra 30 mil reais. Nós chamamos de joia. É isso, né, Sereníssimo? Explica para nós um pouquinho isso daí, vai. No meio que todo mundo conhece. Vamos supor que eu quero fazer parte de um clube. Qualquer tipo de clube de regata, enfim. O clube, ele cobra a joia, que é o mesmo termo que eles utilizam, e você tem que pagar a manutenção, que são as mensalidades. Então, o que consiste dentro da maçonaria, né? É essa questão da joia, a gente pode até entrar em mensalidades. Cada loja, ela tem a tua autonomia para fazer o teu orçamento. Então, por exemplo, nós temos hoje dentro da nossa potência lojas que possuem o seu templo próprio, né? Ou seja, ela não paga IPTU, não paga aluguel, a manutenção dela pode ser um pouco mais barato. Há lojas que tem funcionários, a loja que não tem funcionários, a loja que tem salões de ágape, a loja que não tem. Então, a realidade, ela é muito ampla. E os custos da maçonaria servem para quê? Primeiro, para manutenção do espaço físico, manutenção da loja, porque a maçonaria não é uma entidade filantrópica, ela não... Filantrópica no sentido de receber, né? A filantropia, sim. Ou seja, ela não recebe nenhum recurso do governo, ela não tem isenção de IPTU, ou seja, ela
paga as suas contas. Então aquele valor, ele vem do grupo de membros e dos novos membros. Então a joia, a composição, são os convênios que aquela loja faz, são os gastos que ela vai ter. Então isso vai depender muito da realidade da loja. Se você tem uma loja que tem um tempo alugado, que está se projetando para uma ascensão, obviamente os gastos dessa joia vai ser um pouquinho elevado. Então existe, né, também alguns grupos de maçons que eu acho, minha opinião, Rodrigo, não é o grão-mestre, mas eu acho totalmente desnecessário de taxar essa joia, esse valor, num valor, como eu disse, de 30, 40 mil reais, num valor elevado para quê? Por necessidade? Não, porque às vezes o tempo é próprio. Então você tem um custo baixo, mas eles taxam para elitizar. Então na minha loja só vai ter juiz, na minha loja vai ter desembargador, só vai ter delegado, só vai ter pessoas que tenham condições de estar. E aí fere o primeiro princípio da maçonaria, que é o quê? É transformar a humanidade. Então, o que é maçonaria? A maçonaria, né, ela tem o objetivo principal de transformar o maçom e transformar a sociedade. Então, a priori, quanto mais pessoas eu consigo transformar, mais o impacto positivo eu estou tendo na sociedade. E você elitizar isso, eu acho que... é algo que... Eu creio... Eu sou um defensor nato de que... Feliz e todos... Sabemos que, né, nem todos nasceram para a maçonaria, mas que se... uma boa parte dos homens aí tivesse a oportunidade de saber e viver a maçonaria, o mundo seria bem diferente. Aí imagina, né? É claro, é um cenário utópico. Todos os homens e mulheres, né, que a gente vai entrar nesse assunto ainda, fossem maçons no mundo, na tua cidade, no teu bairro, entendendo os valores, se fossem pessoas livres de bons costumes, como que seria o teu bairro? Como é que seria a sociedade? É que eu falo lá. É algo que a gente tem que se pensar, né? Então, esse alcance que a maçonaria pode ter é algo muito positivo, pelo menos vemos dessa maneira. Sereníssimo, vamos começar a botar um pouquinho de fogo nessa lenha. O papo tá muito agradável nessa parada, hein? Eu queria ir um pouquinho mais além, que me irrita um pouco quando o pessoal começa a falar sobre... a bendita internet. Nós estamos aqui hoje falando sobre maçonaria na internet. Você crê na maçonaria virtual? Não. Existe como se fazer uma iniciação online? Bem, vou falar no que eu acredito, né? E vamos buscar algumas referências, né? Porque eu não sou nada. Então a gente tem que referenciar com os antigos, os que vieram antes de nós. Albert Pike. Albert Pike praticamente foi o que nós consideramos um dos pais do rito escocês antigo e aceito como conhecemos hoje. E Albert Pike, num livro chamado Moral e Dogma, né, ele explica o que é maçonaria. E ele diz que maçonaria é um sistema velado, fechado, de símbolos e de alegorias. Entrando no viés mais psicológico, né, no subconsciente do ser humano, ao nosso redor nós temos diversos símbolos e diversas alegorias. O símbolo é o teu logotipo, o símbolo é a placa de pare no trânsito, os símbolos são os símbolos maçônicos, como o esquadro e o compasso, que é o mais comum. A alegoria é o como aquele símbolo, ou aqueles valores que aquele símbolo carrega, são me transmitidos. Então, desde a Grécia Antiga de Roma, você tinha os teatros iniciáticos, que hoje se perpetuam na maçonaria. Então, a iniciação, ela é uma dramatização, né? Ou seja, um modo de representação que vai te transmitir o que significa aquele símbolo. E o que percebe aquele símbolo, hoje, né, depois de Freud, e principalmente Carl Jung, né, os pais da psicanálise e da psicologia, nós temos a compreensão de que o símbolo, ele fala não com o nosso consciente, mas com o nosso subconsciente. Um exemplo. Acredito que a grande maioria que está assistindo seja habilitado ou conheça aquela placa octagonal vermelha escrito o quê? Pare. Então, é óbvio que um motorista habituado, ele está lá dirigindo o teu carro tranquilamente, ele não vai olhar, racionalizar e interpretar o que significa pare, não. Ou pegar o manual e... Não, o próprio subconsciente vai fazer o quê? Parei o carro. Ou deveria ser assim, né? Então, ele para o carro no momento.
Então, os símbolos da maçonaria, pela alegoria, eles são transmitidos e internizados pelo maçom para que ele compreenda a maçonaria. Então eu digo, hoje, pode ser que amanhã ou depois eu mude de opinião, mas em 2022, finalzinho do ano, eu acredito que seja, acho que dificultoso tu cumprir a missão da maçonaria num ambiente totalmente virtual. Pode ser que hoje, né, como eu digo hoje, está se especulando do metaverso, que algumas pessoas vão viver lá dentro, vão ter impressões sensoriais, né? Eu desconheço muito desse assunto, mas hoje eu acredito que seja impossível. Sobre o metaverso eu já não duvido de mais nada. Depois que eu vi esse negócio aí, tá dando medo esse negócio aí. Deixa pros meus filhos, meus netos aí ver isso aí. Mas, trazendo pra maçonaria, a internet... ela é uma boa ferramenta, Silêncio? Sim. Os maçons antigamente, eles utilizavam os jornais. Mas o pombo correio, a gente não pode fazer ainda os decretos, os atos, mandar pro pombo correio? Não, né? Hoje é por e-mail, né? E e-mail tá onde? Na internet. Entendi. Então hoje muita coisa nós utilizamos a internet para uma comunicação eficaz, é o que liga, né, a nossa globalização. Antigamente os meios de comunicações, correios, jornais, era o que se tinha na época. E nós vemos muitos movimentos, como o próprio movimento, vamos falar da Rosa Cruz, né, que aconteceu com os manifestos da Ordem Rosa Cruz de 1614, 1615 e 16, eles foram publicados nas ruas de Paris, publicados. Então era um meio de comunicação. Se existisse internet na época, provavelmente utilizaria-se a internet. Então hoje, claro, vou colocar aqui, depois aqui vou pedir para edição, bem nessa parte aqui, ó, colocar uma atenção bem grande assim, né? Nós temos visto uma avalanche de anúncios na internet. Clique aqui, seja um maçom, linkando a internet com os bens materiais. Cuidado, gente. Cuidado. Ligando a maçonaria a riquezas, a carros importados, a viagens internacionais. Illuminati eu não vou nem falar, porque isso daí, na boa, gente, E tem gente que cai. eu acho cúmulo isso, mas tudo bem, né? Vou contar um caos aqui rapidinho. Vai. Caiu um desse aqui na minha rede. O cara me ofereceu 1 milhão, gente. Eu falei, caraca, velho, sério? Sério, se você entrar pra Ordem Illuminati, nós vamos depositar no dia seguinte da sua iniciação $1 milhão. Eu falei, cara, beleza, e o que eu faço pra ganhar esse 1 milhão? Tem que fazer algum pacto, alguma coisa? Aí os caras, não, basta você me depositar 5 mil. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu quero muito. Pega desses meus 1 milhão, 500 mil. Me dá só 500, velho. Tá dentro, tô dentro. O cara me Obviamente, bloqueou. O cara me bloqueou, velho. Pô, eu ia dar 500 pau pro cara, velho. O cara me bloqueou. Gente, por favor, não cai nessa historinha, não. Tá? Mas no meio desses anúncios, existe coisas sérias, Sim. E como nós vamos identificar isso? Me ajuda a explicar pro povo ali como nós vamos explicar, identificar esses pontinhos. O que eu posso perguntar para esses caras para a gente começar a identificar se esses caras realmente são sérios? Bem, eu acho que a primeira coisa é uma boa pesquisa. Você vai pesquisar a pessoa que está te convidando, né? Isso eu estou pressupondo que você tem um contato físico, né? Porque eu vejo hoje anúncio na internet que o pessoal nem contato tem, já pede dinheiro, então começa por aí. E essa questão que você tocou muito bem da riqueza. A maçonaria, ela não vai te trazer riqueza, ela vai te trazer condições de desenvolvimento humano, que consequentemente é um bom relacionamento, uma boa atividade social, e se você se desenvolver como ser humano, você possivelmente se desenvolve na tua vida financeira, mas ela não traz riqueza. Então você tem esse gatilho, se é apelativo esse tipo de anúncio, com certeza é alguém que não tenha boas intenções. Mas se você vê ali um link, alguma coisa, as pessoas realmente oferecendo maçonaria, você visitou sem depositar nada, conversou, conheceu,
percebeu que ali é um ambiente sério, pesquisou principalmente o que está ligado, quem reconhece, quem não reconhece, aí sim você pode sentir um pouco mais confortável de estar ali e fazer o teu processo de iniciação. Lembre-se, né? Uma pessoa que ela quer ser um maçom, ele tem que ser uma boa pessoa que tem um feeling, um tato. Então, se você vai, perceba o que é maçonaria e o que não é maçonaria. Então, esse podcast que nós estamos fazendo hoje, eu tenho certeza que tem um conteúdo muito esclarecedor para que você tome a tua decisão diante de qualquer proposta que apareça na internet. É isso, gente. Fiquem atentos. Fiquem atentos, porque tem muitos golpes por aí. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que tomaram vários golpes aí. Então, vale deixar o alerta para vocês, né? Já começa o primeiro princípio. Se a pessoa começa a conversar com você com loginho, não tem nem a cara do cidadão, e de cara já te manda link de pagamento, não paga nada, irmão. Não faz isso, tá? Pergunta qual que é a organização, vai atrás, quem é ele? Quem que é você? Qual que é a tua loja? Comece a perguntar essas coisas para você começar a fazer uma pesquisa sobre aonde você está, né? Opa, não sentiu firmeza? Não precisa xingar, não precisa fazer nada. Denuncia aquele canal, acabou. Denuncia aquela... Fechou, acabou. E continua a sua busca, irmão. Na internet tem coisas boas? Tem, tá? Tem. Só que tem que saber bem peneirada. Então... Fica um alerta de novo aqui, ó. Vai aparecer de novo aqui na tela, aqui, ó. Pam, pam, pam. Um alerta, tá bom? Cuidado, gente. Voltando pra cá. O que o pessoal sempre me pergunta. Agora vamos pro lado mais espiritual do negócio. Maçonaria. Explica pra nós aqui de maneira rápida, Sereníssimo. Sobre os graus e os ritos mais praticados aqui no Brasil. Bem, no Brasil se popularizou muito o rito escocês antigo e aceito. Que eu não vendi pra você, né? Tá? que eu até brinco, né? Na verdade, o rito escocês antigo e aceito, ele não é nem escocês, né? Então ele tem uma história bem diferente, né? Ele tem origem francesa, se firmou mais nos Estados Unidos, mas ele é o rito mais praticado. Porém, um dos primeiros ritos que aportou no Brasil foi o rito adoniramita. Então, hoje no Brasil, nós temos rito escocês antigo e aceito, nós temos o moderno, que nós chamamos de rito francês, nós temos o rito de emulação, o rito de York, que são ritos de linhas inglesas, ou seja, nós temos uma grande variedade de rito que na tua origem, cada um deles, eles receberam o teu contexto histórico da época em que eles foram criados na Europa e nós estamos recebendo essa transmissão iniciática hoje aqui no Brasil. Ela começa com o grau 1, né? Que nós chamamos de aprendiz. Padrão de toda a maçonaria. Toda a maçonaria ela vai ter que ter os 3 graus que nós chamamos, que são os graus simbólicos, né? Que é o grau 1. Depois, o grau de companheiro e, posteriormente, a maestria, que é o grau de mestre maçom. Tá. Sobre hierarquias, nós sabemos que dentro da maçonaria nós temos, falando em loja, na maçonaria simbólica, venerável mestres, aí depois dentro de uma loja. Como é que funciona essa hierarquia, Sereníssimo? Dependendo do rito, ele vai ter sempre uma pessoa que como se fosse um presidente de uma empresa ou de uma instituição, que é denominado venerável mestre. E ele vai ter 2 vice-presidentes, geralmente, que é o vigilante, o primeiro ou o segundo vigilante. E depois tem vários cargos distribuídos. Lembrando que a loja maçônica, já falam o que é loja, né? De onde veio esse termo loja, né? Boa. O load, né? Loja, ele veio do termo de alojamento, de oficina, onde se guardava todos os instrumentos. Então, por isso que na loja maçônica você tem o esquadro, compasso e vários outros instrumentos que remetem à construção. Que é uma coisa que eu não falei aqui, mas é importante saber, a palavra maçonaria. A palavra maçonaria vem de um termo em francês que é maçon. Maçom é o pedreiro. E tudo dentro da ordem maçônica é alusivo à ordem das construções, das antigas guildas maçônicas. Pois nós temos esquadro, compasso e vários outros instrumentos. Mas já me perdi a linha do raciocínio, voltando à pergunta. Das hierarquias dentro de loja. Isso. Então nós temos vários cargos ali que vão representar
A loja, nós temos um tesoureiro, nós temos um secretário, nós temos uma pessoa que entende da legislação, quer seja o capelão em alguns ritos, o orador no outro. Nós temos um guarda, que é aqueles que admite ou não, alguém que conduz a cerimônia, o diretor de cerimônias, o mestre de cerimônias, enfim. Também temos diáconos, né? Diáconos. Viu só? Não é só nas igrejas que tem diáconos, viu? Os ritos de origem inglesa, eles trouxeram muito a questão do cristianismo forte. Tanto que o rito de emulação, que é o rito que o irmão pratica, né? Ele tem o cargo dos diáconos, né? E antigamente o cargo de diácono, ele era obrigatório ser um diácono. Era alguém da igreja que estava ali, obviamente, iniciado dentro da maçonaria. Então isso é uma curiosidade que nós temos em algumas vertentes que eu não sabia, bacana. Dos ritos ingleses, né? Certo, aí depois disso vem, né, dentro dessa hierarquia, Sereníssimo, vem o quê? Nós temos, né, o emulação, ele não é igual ao réia, né? Não, então o réia, ele tem 33 graus. Vamos falar que é o mais praticado no Brasil, vamos falar do réia. Que você é conhecedor nato disso daí. 33 graus. E nós chamamos como a partir do quarto em diante? Bem, nós temos dentro da maçonaria simbólica, como eu já disse, 3 graus. E todos os outros ritos, ele vai ter a tua particularidade dos graus superiores. Alguns chamam de grau filosóficos ou de grau de perfeição. Dentro do rito escocês antigo e aceito, nós temos a partir do 4º grau até determinado grau a loja de perfeição. Depois da loja de perfeição nós temos o capítulo Rosa Cruz, Conselho, Kadosh, Supremo Conselho, e assim vai subindo na hierarquia até chegar no grau 33. Um que eu estou estudando a fundo agora é o rito escocês retificado. Ele tem apenas 6 graus. Então nós temos o grau 1, 2 e 3, o 4º, que é o Cavaleiro Santo André, depois o 5º e o 6º, e encerra-se ali. O rito de Schroeder, que é um rito alemão, ele tem só 3 graus. Aprendiz com perimestre, acabou ali no mestre. É mesmo. O rito de Mêmfis Mizraim, que é um rito que tem muitas controvérsias, ele vai até o grau 95. Então, cada rito, ele, digamos assim, regula os teus graus superiores. E o buscador, a pessoa que realmente quer se aperfeiçoar na maçonaria, ela vai estudar. E lembrando que os graus superiores, eles nunca se sobrepõem aos graus simbólicos. Graus simbólicos, lembrando, aprendiz, companheiro e mestre. Se tiver um mestre, grau 33, e um mestre que é só grau 3, mestre, eles têm os mesmos direitos maçônicos dentro de uma loja simbólica, que os graus superiores nunca vão sobressair. Ou seja, se eu quiser chegar na maçonaria até o grau 3 e parar os meus estudos, o grau 3 é o grau máximo, é o grau onde eu sou um mestre maçom. Eu posso me tornar um venerável mestre, eu posso me tornar um grão-mestre, sendo apenas um grau 3. E é claro, quem entrou na maçonaria para se aperfeiçoar, para dar continuidade, é a pessoa que vai buscar estudar e subir para os graus superiores. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta meio cabulosa aí, porque eu eu tô numa emulação, é um pouco diferente da forma essa escalada dos graus de aperfeiçoamento. Até onde, em que grau que a gente faz o pacto com o Bafomé? Eu queria saber, gente. Vocês querem saber também isso aí, né? Bota a fotinho do Bafomé ali, hein? Isso. Fala pra mim. Essa figura aqui, né, que tá aparecendo agora. Não, aqui, sou eu, não. É aqui no meio, tá aqui no meio, ó. Essa figura, né? Inclusive eu fiz há um tempo atrás, né, um vídeo explicando, né, de onde que o pessoal mistura o Bafomé, né, essa figura, com a maçonaria. E quem que é o elo disso, né? Primeiro, gente, já vou adiantar. Não existe Bafomé na maçonaria, não existe pacto com Bafomé. Né? Que droga. Bafomé, ele é uma pintura alegórica que foi desenhado por um maçom que saiu da maçonaria um ano depois que entrou, chamado Eliphas Levi. Para quem é estudante do ocultismo, do esoterismo, sabe quem é o Eliphas Levi, né? Mas Eliphas Levi, ele desenhou essa figura que apareceu ou está aparecendo aqui agora, que representa, né, algumas leis ocultistas e, na verdade, não é um ser, né? É um conjunto de símbolos. Mas dentro da maçonaria, da liturgia, pelo que eu conheço até hoje, não existe nenhum rito que tem pacto com o Bafomé, ou que tenha o Bafomé, ou que se utilize o Bafomé, quer seja para estudo. Não é estudado o Bafomé na maçonaria. Pô, agora quebrei todo mundo aí agora que tava esperando falar com o Bafomé, né?
Ô, tinha uns 3 aqui que queriam fazer o pacto com o negócio aqui e não... Acho que o pessoal da produção aqui, né? Queria, né? Mas não vão querer fazer mais, tá vendo? Não tem, gente. Não tem nada disso aqui, não. Tá? Uma pergunta também aqui. É verdade que os nossos juramentos a gente beija a Bíblia? Sim. Mas e tem outros livros também, né? Sim, então explica para nós sobre isso daí. O rito de emulação, que é o rito que o irmão pratica, como eu disse, né? Ele é um rito que tem essa formação cristã muito forte, sim. né? Que aconteceu na Inglaterra. Então, a Bíblia Sagrada, né? Ou que nós denominamos na maçonaria o livro da lei sagrada, que eu vou falar porque é o livro da lei, ele é a Bíblia Sagrada. E quando você vai fazer um juramento, você vai fazer um juramento de acordo com a tua crença. Como no Brasil nós temos a grande maioria esmagadora de cristãos, então se utiliza-se a Bíblia Sagrada para você beijar e firmar o teu compromisso que você está fazendo com a ordem de acordo com o teu valor moral religioso. Porque um dos pontos para a pessoa se tornar maçom, que eu esqueci de falar, é que a pessoa acredite em um ser supremo. Cada um na tua religião, quer seja espírita, quer seja umbandista, quer seja crente, quer seja judeu, muçulmano, ou seja, tem que acreditar em um ser supremo. Livro da lei. E um judeu? Torá. Sefer Torá, né, como nós chamamos, né? Então, assim, nós temos... Então pode ver, é isso aí, gente. Por quê? Porque vai ser estranho para um judeu, eu vou jurar com a Bíblia cristã, sendo que eu não é o credo que eu professo. Não que eu vou desrespeitar, mas não é a minha crença. Então eu vou jurar no meu livro sagrado para que realmente eu firme aquele compromisso. E é legal que no rito francês, que é um rito que nós temos hoje em Curitiba, eles têm a Constituição Federal do país, a Constituição de 88 do Brasil. Então, o maçom, quando ele inicia no rito francês, ele pega a Constituição do país, que é a lei que todos devemos respeitar, e ele, tem um contato com aquela lei, que é a regulação máxima. Se a maioria for muçulmano, o Alcorão... Que é um tema também bem debatido, porque dizem que a França, ela rompeu esse princípio, né? Exato. De crer em um Deus para poder ser maçom. Porque na Revolução Francesa nós tivemos a liberdade. E a liberdade de qualquer um. Então não era a obrigatoriedade de ter a Bíblia cristã, como na Inglaterra. Então eu tenho para, digamos assim, respeitar a grande maioria de vários credos que eu tenho na França, a Constituição do país, ou a da potência. Minha opinião particular, tá? Eu sou meio tradicionalista, então eu prefiro... Nesse ponto eu tô com os ingleses. Mas vamos para um ponto também que é bem legal. Nesse ponto eu queria me livrar um pouquinho das dúvidas, porque eu sofro isso aqui em casa. Sabe, Silêncio? Por que você faz isso? O porquê é isso? Por que só homem? Sim. Né? Aqui tem criança assistindo, eu vou falar, tem uma coisa, elas falam até uns negocinhos pesados pra mim, sabe? O que vocês fazem lá dentro? Né? Cara, já falei várias vezes pra ela que a gente mata bebezinho, a gente pega virgens. Mentira, tá, gente? Mas eu queria chamar aqui... Vocês já conhecem ela, vocês já conhecem. Carol, vem pra cá um pouquinho. Pergunta pra ele aqui agora essas coisas. Quero ver se tem coragem. Vem cá. Aí, ó. Eu só não vou ficar bravo sozinho agora. Dependendo da pergunta, a gente já sacrifica a esposa também, né? Não, brincadeira. Essa aqui é meu tesouro. Vamos lá. Pergunta aí. Então, gente, aí, beleza? Eu de novo aqui, né? Como sempre, entrando assim no meio da... Ela fala que eu não consigo ficar sozinha. Ela fala isso. Não consegue mesmo? Você prepara pra quem fala, vamos comigo. Não, é que vocês não viram os bastidores, gente. Esses dois têm que estar juntos aqui, senão... Ela falou que a próxima vai ser papo reto com a Carol. Então marquem aí, cobrem aí, quem quiser, ó, cobre aí. Legal. Então, vamos contar assim um pouquinho da experiência que foi lá em casa, né? Ai. Porque quando o Vitor veio, ele me pediu pra mim fazer uma carta, eu assinar, essas coisas assim. O porquê disso, né? Tá. Mas antes de tu me responder, eu quero contar o que aconteceu lá em casa. Porque mulher... Não precisa falar essas coisas. Mulher gosta de fofocar uma com a outra ali. Não tem mulher que precisa fofocar. Eu tô falando em casa, querido. Tá. Espera. A gente em casa, minha mãe... Né? Eu falei, ai mãe, o Vitor quer entrar pro negócio, assim, minha mãe ficou, tá, mas que negócio é esse? Eu falei, é a maçonaria, minha avó tava junto. Pelo amor de Deus, minha filha. É devota, coisa do cara. Chifrudo, né? É devota. Meu Deus, eles matam criança, eles fazem isso, eles fazem pacto com aquilo, maçom trai mulher, maçom isso, maçom não presta, papapá. Eu fiquei, pronto, ferrou.
Não vou mais fazer Perdi isso. meu gordinho. Então, assim, o porquê dessa carta, Sim. né? Porque a gente não sabe o que acontece lá dentro. Sim. Então, muitas coisas eu pergunto pro Victor, ele fala, amor, eu não posso te falar isso, eu não posso te responder aquilo. Ele tenta me explicar um pouco. Mas olhando assim, pra minha avó, pra minha mãe, isso eu tô falando no núcleo ali que eu convívio, as pessoas têm muito preconceito. Sim. O porquê, né? E o porquê dessa carta? Bem, um dos valores principais da maçonaria é a família. Isso, por mais que, até abrindo um parênteses na minha resposta, por mais que possivelmente você veja, né, dentro do teu convívio familiar ou do teu relacionamento, algum maçom tendo uma atitude errada, pode acontecer isso? Pode. Infelizmente acontece maçom de trair a esposa, acontece maçom de fazer atos ilícitos, cometer crimes, isso pode acontecer, porque o maçom ele é um ser humano, porém a maçonaria não tolera isso, a maçonaria tem os seus processos internos, a maçonaria tem os teus tribunais de justiça maçônico, e com certeza se aquela pessoa cometer um ato antimaçônico, em breve ela não estará mais no meio dos maçons, ela será uma pessoa expulsa, e acontece de pessoas expulsas ainda carregarem o título de maçom, usar um anelzão e falar que é maçom. Então isso pode acontecer. Porém, na tua essência, a maçonaria ela preza pela família. Ela respeita a família, é um dos princípios basilares. Então imagina que o Vitor entre na maçonaria e você não esteja de acordo com isso. Então, com certeza, isso vai gerar um atrito dentro do seio familiar, o que a maçonaria nunca faria. Então, por isso que, geralmente, a mulher é consultada, é perguntado qual a opinião dela, ela registra, como você bem colocou nesse ponto, num documento que ela é a favor. Se ela não fizer esse processo, não for a favor, com certeza a pessoa não pode ser iniciada na maçonaria. É um ponto muito importante, por quê? Porque, como eu disse, nós preservamos a família. E assim, um ponto muito legal que até algumas pessoas me perguntam, né? Eu vi mudança dentro de casa. Legal. O Vitor, depois que ele entrou, isso eu já conversei até com as mulheres lá da loja, todas têm o mesmo relato, que depois que entraram, viraram outras pessoas. O Vitor mesmo, ele mudou assim, ó, da água Não pro faz eu chorar, vinho. gente. Meu Deus do céu. Porque Jesus, só quem conhecia o Vitor antes sabe. Sim. Entende? Então ele tá mais cauteloso, ele é mais calmo, ele pensa mais. O Vitor voltou a estudar depois de muito tempo. Então, assim, a gente vê a mudança dentro de casa, né? Sim. E o porquê é tão difícil assim você ver uma mulher maçom? Boa Né? pergunta, né? Sobre essa mudança, eu digo Não que... Ela pode. Vou quer explicar. ser venerável, eu tô ferrado, velho. Essa mudança é algo natural. Por quê? Porque, imagina, como eu disse, né? Ele estando toda semana na loja, tendo contato com os símbolos, como eu disse, com alegoria, com valores elevados. Isso naturalmente vai acontecer um processo consciente e inconsciente de uma transformação para que ele adquira na vida dele valores elevados. E com isso vai ter uma mudança de caráter para melhor, vai ter uma mudança social, familiar, de relacionamento, e isso faz com que o maçom se eleve. Agora, sobre mulher na maçonaria, né? Isso é bem interessante. A maçonaria, ela é uma ordem tradicional e iniciática. Quando eu falo tradicional, é o quê? Ela remete valores da antiguidade. Então, os maçons, os pedreiros da antiguidade, eles não usavam furadeira, britadeira, senão a gente não teria esse quadro de compasso. Nós teríamos aquela, eu não entendo de obra, mas aquela medição a laser, então eu estaria com um anel com algo a laser, com uma furadeira. Então ela remonta à tradição das ferramentas antigas para desbastar uma pedra. Hoje você vai lá, você usa a britadeira, mas não, nós utilizamos o maço e cinzel, que é uma ferramenta muito falada na maçonaria, porque a maçonaria preza por tradição. Voltando a esse ponto de tradição, e olha que estou falando de cerca, Albert Pike, vamos colocar 1860 mais ou menos. Nós temos dentro da maçonaria os landmarks. Landmark em inglês quer dizer a cerca, né? Ou seja, os pontos onde eu vou colocar um limite para que ela não mude. E eu estou falando de 1860.
onde a mulher era submissa ao homem, a mulher não tinha a valorização que nós temos hoje. Então era um universo totalmente diferente. E o Landmark 18, além de alguns outros itens, ele diz que não pode mulher na maçonaria. Não por conta dos valores da época, que já estava começando a abrir muito para mulheres, mas para manter a tradição, porque antigamente não se via mulheres na construção, porque requeria uma força física. Então não tinha tantos equipamentos que facilitavam. Então, obviamente, por conta da força física e da tradição na época, não se tinha mulher. Então, nas maçonarias tradicionais e algumas liberais, segue-se esse Landmark 18 dos Landmarks de Mackay, Albert Mackay, onde diz que a mulher ela não pode ser maçom. Porém, hoje no Brasil e no mundo, nós temos diversas ordens maçônicas de mulheres, né, que começou até o movimento em 1700, uma coisa chamada de lojas de adoção, onde você apoiava lojas feitas exclusivamente por mulheres, para mulheres, e a maçonaria mista, onde misturava mulheres e homens. Hoje, dentro da maçonaria tradicional, não é, digamos assim, aceito essa maçonaria mista, porém na Inglaterra é apoiado, inclusive dentro dos tempos da grande loja unida da Inglaterra, que se tenha as lojas femininas. Isso. E no panorama mundial nós temos lojas femininas e lojas mistas, que, como eu disse, não tem a política, porém o valor maçônico, tudo isso que você disse que viu de mudança no Vitor, ele é ensinado dentro da loja, entendeu? Então, a grande loja da Inglaterra, e eu também incentivo que toda mulher que tenha esse desejo de se tornar maçom, que procure uma entidade séria que faça com que você agregue esses valores tão quanto a maçonaria masculina. Top, hein? Vou pensar mesmo. Já pensou? Eu te deixo você ir, mas só Nós dois batendo não na de frente mista. um com o outro. Na feminina eu deixo, na mista não deixo. Eu tenho uma dúvida, será que na feminina ou na mista também a mulher tem que ter o termo do homem? Tem que Não ter sei, eu quem? desconheço porque eu não conheço mesmo, conheço a masculina. Tem que ter o Será quê? que o homem tem que assinar também? Ah, Fica- o que você acha, Vitão? boa! Como eu já sou, você não tem que assinar de novo, então agora... Agora tem que assinar para autorizar. Lembra aquele pedido do cartão? Diga, vou me vingar. E o bacana que a gente sempre faz na loja do Vitor, e que foi uma coisa que a gente fazia pouco, a gente começou a fazer mais, porque assim, eu tenho um grupo que fica só ali as mulheres, Sim, a gente sim. conversa 300.000 coisas. E muitas ficavam assim, ai, mas será que eu vou? Será que eu não vou? A gente começou a fazer sessão, como que é que fala? Magna Branca. Isso. Porque às vezes eu falei, cara, às vezes saem de casa, às vezes querem ir junto, tem gente que vem de longe. Vamos fazer um negócio, depois a gente faz um cachorro quente, Happy hour, a gente né? faz Então, a pizza. confraternização. Aham. Pra gente também poder participar, para as crianças também poderem participar. Sim. Não se falam que é família, Sim, sim. né? A gente tem um termo de cunhada, cunhados. Aham. Depois, se quiser falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Pô, pra ligar mesmo, pra não ficar uma coisa ali só virtual, né? Sim. Então é legal ter essa coisa. Então a gente sempre faz pelo menos uma vez no mês Legal. uma sessão dessa. E também a gente já fez festa junina, a gente faz encerramento final do ano, pra ter mesmo esse contato de família pessoalmente. Sim. E as ações sociais vocês também trabalham bastante, né? Também. A gente já fez arrecadação de brinquedo pro hospital. A gente já fez arrecadação de comida. Agora a gente tá pensando em fazer, tipo... Natal solidário. E a gente quer fazer também aquele, tipo, um dia do McLanche feliz, sabe? legal. Pra criançada. Então é bacana, porque tem muita gente que acha que não acontece isso, Sim, né? sim. Mas o porquê esse tratado de cunhada e sobrinho Aham. e... E aproveitando, já pra você engatar já direto, que eu acho muito legal isso, eu só falo em loja, da importância das cunhadas em loja. Sim. Nisso mesmo, nessa parte. Aonde elas se encaixam, mesmo maçonaria. nessa maçonaria masculina. Ok. Como elas são importantes nisso aí? Bem, o termo mais utilizado entre os maçons, né, por se tratar de uma fraternidade, e quando eu falo fraternidade, eu estou usando o termo em grego frater, né? O que é frater? É irmão. Então a fraternidade seria uma irmandade, em português, uma tradução literal. Então os maçons são irmãos. Então, obviamente, se você é meu irmão e ela é tua esposa, pelo nosso convívio, digamos assim, comum brasileiro, ela é minha cunhada.
Os seus filhos são os meus sobrinhos. Então você vai ver muito esse termo de cunhado e de sobrinho dentro da maçonaria. Agora, essa interação da família com a maçonaria, isso ela pode acontecer de maneira que eu achei muito bacana, espontânea, como já a cunhada, né? A cunhada já explicou, como também às vezes de maneira estruturada, porque a ordem maçônica, né, independente de potência, ela tem vinculado a maçonaria, a potência, as paramaçônicas. O que seriam paramaçônicas? Nós temos o grupo de fraternidades femininas, ou seja, onde as mulheres elas constituem uma associação fundada, buscam recursos e fazem as suas ações sociais, têm certos reconhecimentos na ordem maçônica. Nós temos os sobrinhos, né, os meninos que fazem parte ou da ordem de Molay, que é o mais conhecido no Brasil. Na nossa potência é a ordem paramaçônica dos Cavaleiros da Juventude, que também tem os valores cavalarescos e faz com que o menino ele tenha uma caminhada dentro da ordem, aprenda certos valores para quando ele se formar como homem, ele possa ser um homem realmente que devolva à sociedade o valor devido, com ações sociais, com tudo isso. E a Arco-Íris, que é a ordem paramaçônica para as meninas, que também é o mesmo viés dos femininos. Então, essa é a forma institucional. Porém, cada loja, eu acho interessante ter esse convívio fraterno, trazer para sessões públicas, porque são as sessões públicas em que a cunhada, os sobrinhos, eles vão ter um contato com o templo, vão ver o pai, o pai paramentado, vai ver aquela coisa diferente e vai desmistificar um pouco. Principalmente quando o maçom ele é recém-iniciado, porque a esposa geralmente fica com N dúvidas, né? Sim, o meu total. marido foi para lá, ficou talvez, tá fazendo não vou falar lá? quanto tempo que ele ficou na iniciação, depois ele tem que ir toda hora, diz que não pode falar nada, mas você falou tudo, e agora? Então é interessante trazer a família maçônica, mostrar o que é um templo e explicar o que está acontecendo. Como eu disse anteriormente, a maçonaria, ela trabalha o ser humano para ele se tornar melhor. Então você que é talvez esposa de maçom, mas ele fica lá 3, 4 horas e deixa nós em casa, lá à toa. É melhor ele estar numa loja maçônica, numa evolução, do que estar jogando futebol, estar no bar bebendo com os amigos ou fazendo qualquer outra coisa lúdica. Porque a mudança vem Exato. e vem... A testemunha viva, praticamente, né? E não é porque tá aqui ou porque na minha casa, até mesmo a mãe dele, a avó dele, algumas pessoas vieram me perguntar antes de saber Sim. que o Vitor era, nossa, mas o que tá acontecendo com o Vitor que o Vitor mudou? Então foi Tá nítido, né? acontecendo alguma coisa que o Vitor anda mais calmo? Entendeu? Então é nítido. Então, Tá se drogando? Tá tomando alguma coisa? Então a gente consegue perceber, nem só a gente que tá ali toda hora, Sim. 24 horas por dia, e pessoas também que é do convívio, que não vê tanto, percebe essa mudança. Sim. E é bom isso. Então é isso. Eu acho que é uma palhinha, né? Do que a gente trouxe para hoje. Eu acho que isso aqui é um tema que pode fazer um repeteco. A gente pode vir aqui um dia conversar sobre mais coisas. Mas para finalizar, Sereníssimo, no nosso podcast nós temos o papo rápido, né? Que eu vou jogando uma palavra e eu quero que você me diga outra palavra, o que você Compreensão. acha, né? De uma maneira sincera e direta. Que diretamente você solta aí. Ok. Dessa vez eu não fiz script nenhum. Da outra eu fiz script, né? Mas dessa vez eu vou meio que na... Você me ajuda raça. também? Bora. Mas é 2 contra 1, né, gente? É. Difícil. Não, mas a gente aguenta. Fraternidade. Vai lá. Irmãos. Maçonaria. Caminho. Bora lá. Deus. Tudo. Família. Base. Vamos ver aqui. Aquele branco que dá no... Mas Não, eu quero pegar na cabeça. Aí depois tu sai e tu fica, mas por que eu não perguntei? perguntei. Meu, cara, como Deixa pro tão próximo. rápido? Mas vamos lá, cara. Bafomé. Símbolo. Que é difícil, né, cara? Só pode até Agora pra mim. sim, Eu vou agora fazer, sim, eu vou é fazer difícil. script. Vou fazer script. Não dava pra mim É assim. isso, aí tu vai levantar daqui a pouco e tu vai falar, meu, cara, Devia ter é tão perguntado isso. rapidinho, por que eu não... Tá, vamos ver o que mais aqui. Então, peraí. Vai, pergunta. Ai, eu não sei, não vem nada na minha cabeça agora. Vou perguntar. Será que pergunta?
Aquela coisa lá. Que coisa? Aquela que você me perguntou aquele dia? Ah, eu te faço tanta pergunta. Tô brincando. Mas é isso, pessoal. Então, meu irmão, acabou. Na próxima eu vou fazer esse clipe. A gente vai chamar ele de novo, porque ficou bastante coisa pra perguntar ainda. E o tempo já estourou. Gente, quero agradecer vocês de coração por estarem aqui, tá? E, de novo, vou pedir o carinho de vocês. Compartilhe este vídeo. Perguntem mais, façam as dúvidas ali. A gente vai trazer ele de novo aqui, já tá aberto de novo o convite, que ainda ficou bastante coisa pra gente tirar de dúvidas aqui. Eu quero falar um dia também da minha profissão, né? Que chama muita atenção. Isso! Poxa, legal. Não sabe, hoje eu tenho uma agência de investigação particular, que é detetive e perícia. Então, detetive é um leque que o pessoal pergunta, mas quais são os 5 pontos que eu posso estar sendo traído ou não? Quais são os indícios? Então, tem muita coisa para nós falar. Dessa vez eu vim sem ela, tá eu bom? vou fazer umas perguntas para umas clientes que elas têm uns negocinhos ali no telefone para tentar achar marido, essas coisas. Pois é, e até grampo telefônico. Pode fazer grampo, que tem acesso, conversa no WhatsApp. Vamos parar com esse papo. Esse aqui não tá sendo um papo reto. Mas é um tema para próxima aí, a gente traz ele novamente. Tá? Coloquem as perguntas, vamos falar mais sobre isso aí, vamos tirar um tempo também para saber sobre isso aí, que é um bom leque de trabalho aí, né? Bastante. Tá crescendo muito esse mercado, hein? Gostei. Galera, é isso. Conto com vocês, compartilhe esse vídeo e bora pra próxima aí, que a gente vai trazer umas pessoas mais... Vai ser muito louco esses caras, velho. Os próximos são... É totalmente fora disso aqui, tá? Os caras são boleiro. Os caras são comediante. O apelido do cara é Nego Mala. Jogou em tudo quanto é lugar aqui em Joinville. Mas nunca foi profissional. Não fala do meu pai. É o sogro. Mas depois tem uma peça rara aqui de Joinville. Nós vamos trazer aqui, bater um papo com os dois, tá? O Faísca e o Nego Mala. Então, no próximo podcast vai vir esses dois aí. A gente vai rir muito. Vai ser muito legal para descontrair, tá bom? Porque aqui no podcast a gente vai trazer de tudo um pouco, gente, tá? É cultura, é maçonaria, é religião, é política. A gente vai falar de tudo um pouco aqui dentro, tá? Então coloca ali sobre o que você quer que a gente fale. Quem você quer que a gente traz. Dá ideia aí também. Você conhece alguém aí que você quer conversar? Vamos lá, vou convidar esse pessoal para vir para cá. Beleza? Meu querido amigo... Considerações finais. Primeiramente, quero te agradecer de coração por ter aceito esse convite. E já está aberto o próximo convite para fazer a parte 2, porque ficou bastante coisa ainda para perguntar ainda, tá? Bacana. Bem, agradeço o convite, né, de nós termos a possibilidade de explanar um pouquinho o que é a ordem maçônica. E você que tem interesse, quer saber um pouco mais de maçonaria, né? Já sabe, o Vitor é um maçom, para que você que é de Joinville, quiser procurá-lo, pode procurar. E procure, como eu já disse, instituições sérias. E com certeza você vai achar o teu caminho para um desenvolvimento pleno, ok? Obrigado, Carol. Obrigada, eu que agradeço. E claro, né, não vou deixar de agradecer a minha esposa por estar aqui comigo hoje, abrilhantando esse grupo, né? 2 caras feios aqui, teve que trazer uma coisa, precisava equilibrar esse ambiente, né? Gente, então é isso. Do rolê que aparece sempre no final, no começo, assim, a que é tua. Mas é isso, é aí que o bagulho pega. Gente, obrigado e conto com vocês. Compartilhe esse vídeo. Tchau, até a próxima. Um abraço.